Agora, está ahora. Bueno, este video para decirle al coño a ese sapo que se deja andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia, donde sea, y estamos preparados para hacer guerra con el que sea. El cocha, la policía, no me importa a nadie. Nosotros estamos siempre listos, siempre. Ténganlo claro. Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no le va a ir bien. Uma cela federal, na Virgínia, do outro lado do mundo, em relação à casa onde ele nasceu. Um homem magro, tatuado no pescoço e nos braços, escreve à mão uma carta de 4 páginas para um juiz. Ele acusa 2 agentes da DEA de terem tentado roubar dele 4 milhões de dólares em criptomoedas. Ele diz que ligaram para a mãe dele pedindo uma senha, escrita num pedaço de papel. Poucos dias depois, o mesmo tribunal que ouviria sua defesa recebe uma nova peça, mais grave que qualquer coisa que ele tenha enfrentado até ali. A palavra que aparece nesse documento é narcoterrorismo. Antes de virar réu de um crime, com pena de prisão perpétua, esse homem foi jogador de futebol profissional, produtor de shows, dono de oficina de carros de luxo e fugitivo, transformado em um dos alvos mais procurados da América do Sul. Ele é apontado como o cérebro por trás de toneladas de cocaína despachadas para a Europa, e seu nome aparece ligado à morte de um promotor que investigava sua organização, durante a lua de mel dele numa praia colombiana. Essa é a história de Sebastián Marcet, o narcotraficante uruguaio que construiu um império a partir de disfarces, sobreviveu a fugas quase cinematográficas, e agora enfrenta a possibilidade real de morrer, atrás das grades, nos Estados Unidos. No dia 13 de março de 2026, a polícia da Bolívia monta uma operação em Santa Cruz de la Sierra. Em uma casa está Marcet, em outra, guardas armados que trabalham para ele. Junto com o traficante, outras pessoas são detidas, entre elas, uma mulher de sobrenome Marcet. A captura encerra anos de perseguição internacional e coloca fim a um jogo de esconde-esconde, que já tinha se tornado quase folclórico, entre policiais de 4 países. O presidente boliviano, Rodrigo Paz, chama a prisão de ponto de virada na luta contra o crime organizado. Horas depois, sem esperar por qualquer trâmite mais longo, Marcet é levado ao aeroporto de La Paz e é embarcado rumo aos Estados Unidos. A rapidez chama a atenção. Ele é extraditado, sem as delongas que normalmente cercam um processo desse tamanho, o que mais tarde vai virar munição para a própria defesa dele alegar irregularidades. Do avião, o destino é uma prisão federal na Virgínia, o mesmo estado onde, 2 anos antes, um promotor já havia aberto contra ele uma acusação bem mais modesta. Para entender por que a Virgínia e por que aquela acusação tinha um teto de 20 anos, enquanto a nova aponta para a vida inteira atrás das grades, é preciso voltar no tempo, até um bairro chamado de Montevidéu, chamado Piedras Blancas. Sebastián Henrique Marcet Cabrera nasceu em 10 de abril de 1991, em Montevidéu, e cresceu no bairro de Piedras Blancas. Aos 22 anos, em outubro de 2013, ele foi flagrado transportando 172 quilos de maconha pelas estradas do Uruguai. Na época, ele já estava no radar da polícia, como contato local de Juan Domingo Viveros Cartés, tio do então presidente paraguaio, Horácio Cartés, preso meses antes, ao entrar no Uruguai, numa avioneta carregada com 450 quilos de maconha. Até esse ponto, Marcet era visto como uma peça pequena dentro de uma engrenagem muito maior. Ele confessou o envolvimento, foi condenado e cumpriu pena na penitenciária Libertad. O que parecia o fim de uma carreira criminosa, ainda no começo, se transformou, na verdade, no início de outra coisa. Dentro da prisão, Marcet construiu contatos importantes com membros do primeiro comando da capital, a facção brasileira conhecida pela sigla PCC, e com outras redes que cruzavam fronteiras. Um ex-diretor de investigações da polícia uruguaia descreveu Marcet como alguém de inteligência considerável, capaz de gerar confiança em lideranças criminosas, na Bolívia e no Paraguai, justamente a partir dos anos que passou atrás das grades. 5 anos depois, em 2018, ele saiu livre. E o homem que saiu da prisão não era mais o pequeno transportador de maconha de 2013. Depois da soltura, Marcet se mudou para o Paraguai e passou a viver uma dupla existência. Publicamente, ele se apresentava como empresário, produtor de eventos musicais, dono de oficina de carros de alto padrão e até jogador de futebol. Ele chegou a atuar profissionalmente pelo Deportivo Capiatá, clube da 2ª divisão paraguaia, e pagou $10 mil a um companheiro de time para usar a camisa número 10. Disputou 6 partidas, bateu um pênalti e errou, e chamava a atenção ao chegar aos treinos dirigindo um Lamborghini Huracan.
sem que os colegas soubessem o que havia por trás daquele rapaz misterioso, conhecido apenas como o Uruguaio. Por baixo dessa fachada, ele erguia o que ficaria conhecido como o primeiro cartel uruguaio, uma estrutura de tráfico que buscava cocaína no Peru, na Bolívia e na Colômbia. Movia a droga por rotas fluviais e portuárias, que passavam pelo Brasil e pelo Paraguai, e a despachava dentro de contêineres para a Europa, principalmente para a Bélgica, Holanda, Portugal e Espanha. Marcet se ligou ao clã Insfram, no Paraguai, ao PCC brasileiro e à máfia italiana, conhecida como 'Ndrangheta, funcionando muitas vezes como coordenador logístico e financiador de carregamentos, segundo investigadores. Essa engrenagem crescia silenciosamente enquanto ele posava para fotos como jogador de futebol e empresário do ramo automotivo, até que um promotor paraguaio decidiu seguir o dinheiro. O nome da operação era a Ultranza PY, considerada a maior ação contra o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro da história do Paraguai. Ela foi conduzida pelo promotor Marcelo Pesci, responsável por delitos econômicos, narcotráfico e financiamento do terrorismo, e ligou a rede de Marcet a mais de 16 toneladas de cocaína apreendidas na Europa, incluindo quase 11 toneladas escondidas dentro de um carregamento de couro, no porto belga de Antuérpia, em abril de 2021. E outras 4 toneladas e 700 quilos apreendidas ainda no Paraguai. A investigação prendeu Miguel Ángel Insfram, conhecido como Tio Rico, seu irmão José, que também era político e pastor, e outros integrantes da organização. Documentos reservados de mais de 500 páginas, produzidos ao longo de 3 anos pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, mostraram o acompanhamento de Marcet desde novembro de 2019 até fevereiro de 2022, incluindo conversas telefônicas feitas de dentro de Dubai, onde ele havia sido detido por portar um passaporte falso. A rede que sustentava a rotina pública de Marcet como público e empresário começava a desmoronar, e o homem por trás da operação que expôs tudo isso se tornaria, pouco tempo depois, alvo de um crime que chocaria toda a região. Em 10 de maio de 2022, Marcelo Pesci estava em sua lua de mel, em uma praia de Baru, na Colômbia, quando foi executado a tiros por assassinos que chegaram de jet ski. O crime aconteceu poucos meses depois de a operação Ultranza PY já ter atingido diretamente a estrutura de Marcet. O nome do traficante uruguaio voltou a aparecer repetidas vezes, como suposto mandante intelectual do assassinato, e o presidente da Colômbia chegou a declarar que Marcet mantinha amizade próxima com pessoas de alto escalão, dentro do próprio Ministério Público, capazes de apagar o nome dele de investigações. Apesar disso, nenhuma acusação formal por esse crime foi apresentada contra Marcet até hoje. A morte de Pesci transformou o caso numa história com peso internacional, e a partir daquele momento, a caçada por Marcet deixou de ser um assunto apenas paraguaio ou uruguaio, para se tornar prioridade também da Interpol, da DEA e da Europol. Em março de 2022, a Interpol emitiu ordem de captura contra Marcet. Ele já estava foragido desde o início daquele ano, mas o episódio que mais embaraçou governos inteiros havia acontecido antes, em 2021, quando foi detido em Dubai por portar um passaporte paraguaio falso. Enquanto estava detido nos Emirados Árabes, o governo uruguaio, então liderado por Luiz Lacalle Pou, providenciou a emissão de um passaporte uruguaio legítimo, em nome dele, mesmo com 2 processos criminais abertos em Montevidéu contra Marcet, e apesar de alertas do próprio embaixador uruguaio no local. O episódio derrubou o chanceler Francisco Bustillo, o ministro do Interior Luiz Alberto Heber, o subsecretário Guilherme Maciel e o assessor político Roberto Lafluffe, além de já ter levado à renúncia anterior da vice-chanceler Carolina Ache. Anos mais tarde, em setembro de 2024, a justiça uruguaia arquivaria essa parte do caso, entendendo que, pela norma vigente na época, Marcet tinha direito ao documento. Enquanto o escândalo político seguia seu curso em Montevidéu, o próprio Marcet alimentava sua fama de fugitivo inalcançável. Ele escapou por pouco de uma operação para capturá-lo, em Santa Cruz de la Sierra, e divulgou um vídeo desafiando a polícia boliviana, dizendo ser inteligente demais para eles. Em outra mensagem pública, avisou que, se abrisse a boca, complicaria autoridades bolivianas. Ele também usou suas redes para reclamar das condições de detenção da esposa, Gianina Garcia, mãe de seus filhos, presa no Paraguai e investigada por suposta participação na lavagem de ativos, algo que o casal nega. Entre 2023 e 2025, a rede em torno de Marcet foi se desmontando pouco a pouco. Em outubro de 2023, o cunhado dele,
Sebastián Alberti Rossi, foragido da justiça uruguaia desde 2021, se entregou e foi preso. Em novembro do mesmo ano, a polícia boliviana deteve o piloto de Marcet, Johan Guzmán Parada, no mesmo dia em que o pastor José Insfran, ex-candidato a governador pelo Partido Colorado, também se entregou às autoridades paraguaias. Semanas depois, em novembro de 2023, a Promotoria do Paraguai chegou a invadir a própria sede da Interpol no país e prendeu 3 policiais suspeitos de proteger Marcet e de retirar ordens de captura contra a esposa e o cunhado dele, de dentro do sistema da Interpol. Em dezembro daquele ano, a Polícia Federal Brasileira prendeu, em Foz do Iguaçu, o irmão de Marcet, Diego Nicolás Marcet. Cada uma dessas prisões cortava um fio da estrutura que sustentava a rotina do foragido mais procurado do Cone Sul. Mas Marcet seguia solto, mudando de identidade, de país e de disfarce, chegando a jogar futebol também na Bolívia, no Clube Leones de El Torno, sob uma identidade brasileira falsa. Em outubro do ano anterior à captura, um vídeo o mostrou ao lado de homens encapuzados e armados, empunhando o estandarte do PCC, dizendo estar preparado para fazer a guerra com quem fosse. Diante de um personagem cercado por armas longas, homens encapuzados, estandartes de facção e ameaças gravadas em vídeo, é natural que a imaginação pública procure explicações que vão além do crime organizado convencional, incluindo rituais, simbologias ocultas ou conexões com práticas místicas. Uma pesquisa cuidadosa sobre o caso Marcet, porém, o que existe, de fato, registrado em investigações policiais e em documentos judiciais, é violência instrumental, calculada, usado como ferramenta de controle e intimidação. A acusação americana descreve o uso de granadas, armas de fogo e explosivos para garantir a liberdade de Marcet e forçar terceiros a se submeterem à vontade dele. É esse tipo de violência fria e utilitária. Quando chegou aos Estados Unidos, em março de 2026, Marcet enfrentava uma única acusação formal, apresentada ainda em 2024, por conspiração para lavagem de dinheiro, com pena máxima de 20 anos. Era uma acusação séria, mas relativamente modesta, perto do que viria depois. Por cerca de um mês, advogados de Marcet e promotores federais dos Estados Unidos negociaram um possível acordo de confissão, o chamado Plea Agreement, no sistema americano. Essas conversas levaram a sucessivos adiamentos da audiência, marcada no Tribunal Distrital do Leste da Virgínia. Na sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, ficou claro que o acordo havia fracassado. No mesmo dia, Marcet rompeu com sua equipe de defesa americana e contratou novos advogados, entre eles Robert Feitel. Horas depois desse rompimento, o gabinete do promotor federal adjunto, Anthony Aminoff, ao lado da promotora Catherine Rosenberg, apresentou uma nova acusação, muito mais grave, com 3 cargos adicionais. Poucos dias antes dessa nova acusação, Marcet enviou ao juiz do caso, Rosie Alston, uma carta manuscrita de 4 páginas, escrita em inglês. Nela, ele afirma que 2 agentes federais tentaram extorquí-lo, pedindo acesso a uma carteira de criptomoedas, avaliada em cerca de 4 milhões de dólares, em stablecoin, um tipo de moeda digital que mantém valor estável, equivalente ao dólar. Segundo a carta, os agentes teriam inclusive ligado para a mãe dele, que supostamente guardava as chaves de acesso, anotadas num papel. Marcet também alega que foi interrogado sem assistência de um advogado, e que sua extradição para os Estados Unidos ocorreu sem ordem judicial de extradição, o que reforça sua alegação de inocência quanto às acusações que enfrenta. A promotoria rejeitou publicamente essas denúncias e afirmou que, em caso de condenação, os ativos digitais mencionados serão confiscados pelo Estado americano. A nova equipe de defesa de Marcet, liderada por Feitel, já pediu formalmente que o próprio cargo original de lavagem de dinheiro seja derrubado, alegando que os promotores não demonstraram vínculo legal suficiente entre as movimentações financeiras e o Distrito Leste da Virgínia, sede do julgamento. A acusação criminal mais pesada entre os 4 que agora recaem sobre Marcet é o de conspiração para cometer narcoterrorismo, previsto no título 21 do Código dos Estados Unidos, seção 960-A. Essa norma não exige um ato isolado de terrorismo, mas pune quem participa de operações internacionais de tráfico de drogas, fornecendo, de forma consciente, apoio material a organizações ligadas a atividades terroristas, incluindo a própria rede de tráfico, quando ela emprega violência sistemática como ferramenta de poder. A pena mínima é de 20 anos e a máxima é a prisão perpétua. O documento apresentado pela promotoria descreve Marcet como líder
de uma organização de tráfico e lavagem de dinheiro, batizada de Primeiro Cartel Uruguaio, e detalha uma série de episódios de violência ocorridos entre 2018 e 2026. Em 2020, ele teria instruído um comparsa a jogar uma granada contra a Brigada Antidrogas no bairro do Prado, em Montevidéu. No mesmo ano, teria ordenado ameaças contra a então promotora antidrogas, Mônica Ferreiro, hoje procuradora interina do tribunal. Em 2021, em Assunção, ele teria ordenado a morte de um integrante da própria organização, suspeito de traição, e depois a morte de outro homem, que ele acreditava estar cooperando com autoridades paraguaias. Já em 2025, quando o agente da DEA o localizou na Bolívia, Marcet teria ameaçado esse agente diretamente. Segundo a acusação, essas atividades violentas serviram a propósitos que ultrapassavam o simples lucro financeiro pessoal. E é justamente esse ponto que eleva a conduta de Marcet, da categoria comum de tráfico de drogas para a categoria de narcoterrorismo. Vale registrar que, desde janeiro de 2025, o governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, passou a orientar formalmente suas agências a classificar certos cartéis transnacionais latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras, uma política que facilita bloqueios financeiros e penas mais duras, e que não é compartilhada por todos os países da região. A segunda acusação criminal é a conspiração para possuir cocaína com intenção de distribuí-la a bordo de uma embarcação sujeita à jurisdição dos Estados Unidos. Essa acusação está ligada a um episódio de junho de 2024, perto da ilha colombiana de San Andrés, quando uma lancha veloz, sem bandeira e sem nome, foi interceptada pela Marinha Colombiana, carregando cerca de 1.700 quilos de cocaína, dos quais 1.653 quilos foram recuperados depois de terem sido jogados ao mar durante a perseguição. Segundo os promotores americanos, Sebastián Marcet conspirou com um integrante do Clã do Golfo, organização criminosa colombiana, para enviar esse carregamento da Colômbia até a Costa Rica. O fato de a embarcação não ter bandeira nem nacionalidade permite que os Estados Unidos apliquem uma legislação conhecida como Maritime Drug Law Enforcement, que autoriza a justiça americana a julgar casos de tráfico de drogas ocorridos em alto mar, mesmo quando a droga nunca chega perto do território americano. Esse crime tem pena mínima de 10 anos e pena máxima de prisão perpétua. A terceira e a quarta acusação criminal aprofundam a acusação original de lavagem de dinheiro. Segundo o documento, Marcet usava faturas falsas de empresas europeias para movimentar dinheiro dentro do sistema financeiro internacional e recorria a criptomoedas, em especial ao stablecoin, conhecido como Tether, para mover valores sem deixar rastro evidente. Um exemplo citado envolve um colombiano que devia 17 mil euros pela venda de cocaína e que, em pouco mais de um mês, movimentou 7 milhões e meio de euros, através do sistema financeiro internacional, usando bancos correspondentes americanos como intermediários. Outro exemplo apontado pela promotoria é uma transferência de 31.800 dólares, originada do tráfico de drogas, enviada de um banco em Portugal para um fornecedor de logística na China, processada por um banco correspondente do Bank of America, na Virgínia. É justamente esse tipo de operação, ainda que mínima, e sem qualquer relação direta com o território americano, além da passagem por um banco correspondente, que sustenta a alegação dos Estados Unidos de que tem jurisdição para julgar Marcet. Não é necessário que o dinheiro tenha sido investido em solo americano. Basta que ele, ou parte dele, tenha passado por um banco americano. O jornalista William Draper, que acompanha o caso de perto, e a Organização de Jornalismo Investigativo, OCCRP, ajudaram a revelar detalhes dessas movimentações, incluindo contas usadas por financistas, que lavavam dinheiro para Marcet, e que hoje também estão presos, nos Estados Unidos. Um desses colaboradores, o uruguaio Ezequiel Santoro, conhecido como Capitão, foi condenado, no mesmo distrito da Virgínia, a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, sendo apenas um subordinado dentro da estrutura que Marcet, segundo a acusação, liderava. O sistema federal americano não prevê livramento condicional na proporção usada no Uruguai, onde normalmente se aplica a pena do crime mais grave cometido. Nos Estados Unidos, as penas tendem a ser cumpridas quase integralmente, e quando há várias acusações, elas se somam. Isso significa que, mesmo sem a acusação de narcoterrorismo, a soma das acusações de tráfico marítimo e lavagem de dinheiro já poderia render décadas de prisão. Analistas ouvidos pela imprensa estimam que a pena de Marcet, somando as 4 acusações,
pode superar 30 ou 40 anos, ou resultar diretamente em prisão perpétua, por causa da acusação de narcoterrorismo. A comparação mais direta é com outros grandes nomes do narcotráfico latino-americano, julgados nos Estados Unidos. Joaquim Guzmán Loera, o Chapo, líder do cartel de Sinaloa, foi condenado em 2019 à prisão perpétua, mais 30 anos adicionais. Rafael Caro Quinteiro, do quartel de Guadalajara, também recebeu pena de prisão perpétua depois de ser extraditado. Sebastián Marcé nunca alcançou o mesmo nível de poder territorial que esses chefes mexicanos, mas as acusações que ele enfrenta hoje são estruturalmente parecidas às deles. Existe uma saída possível para reduzir a pena, prevista no próprio sistema americano, que permite passar de prisão perpétua para algo em torno de 30 anos, caso o réu decida cooperar, fornecendo informações essenciais sobre a organização, rotas de tráfico, parceiros e ativos ainda não localizados. Até esse momento, a postura pública de Marcé é a oposta. Ele afirma ser inocente das acusações e alega que os Estados Unidos sequer têm jurisdição legítima para julgá-lo pelos fatos descritos. A audiência é marcada para 7 de julho de 2026, no Tribunal Distrital do Leste da Virgínia. É o momento em que as 4 acusações serão lidas oficialmente perante Marcé, e onde formalmente começa esse novo capítulo do processo. A partir daí, como Sebastián já indicou que não pretende se declarar culpado, o caso seguirá para julgamento com o juiz, promotor, defesa e um júri de 12 pessoas, selecionadas dentro do Distrito da Virgínia, uma região historicamente marcada pela presença de funcionários públicos aposentados, militares e uma população com forte cultura institucional. Enquanto isso, o Uruguai não mantém nenhuma acusação criminal aberta contra Marcé, depois que a investigação sobre o passaporte foi arquivada em 2024. Já o Paraguai insiste, desde o início da prisão dele, em pedir sua extradição para responder por tráfico de drogas local, ligado à Operação A-Ultranza PY, e pela possível participação no assassinato do promotor Marcelo Pesci, crime pelo qual a própria esposa de Marcé, Giana Garcia, também está presa no Paraguai. Na prática, os Estados Unidos têm prioridade absoluta sobre qualquer outro país nesse momento, e qualquer transferência de Sebastián para o Uruguai ou para o Paraguai depende do desfecho do processo americano. Se ele for condenado à prisão perpétua em solo americano, é bem possível que Uruguai e Paraguai nunca cheguem a julgá-lo. Se a condenação vier pelo cargo de narcoterrorismo, Sebastián Marcé se tornará o primeiro traficante uruguaio condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. É esse detalhe, mais do que qualquer outro, que torna o caso um marco. Não se trata apenas de um homem que traficou toneladas de cocaína ou lavou milhões de euros através de bancos internacionais. Aos olhos da justiça americana, ele deixou de ser apenas um traficante para se tornar, formalmente, uma ameaça classificada dentro da categoria de segurança nacional. A trajetória de Marcé atravessou 4 países. Envolveu a queda de ministros em Montevidéu, a morte de um promotor em Cartagena, prisões de irmãos, cunhados, pilotos e policiais corruptos, e terminou numa cela federal na Virgínia, onde ele agora escreve cartas à mão, alegando inocência, e denunciando os próprios agentes que o prenderam. A audiência de 7 de julho de 2026 marca apenas o início formal dessa nova fase. O restante da história, incluindo o desfecho do julgamento e o tempo exato que Marcé vai passar atrás das grades, ainda está sendo escrito dentro de um tribunal federal americano.